E aí a gente chega a um seguinte conceito, né? A gente criou aqui, trouxe para vocês, adaptou aqui a uma metodologia dos 3 P's, né? De vendas para colégios. Então, o que são os 3 elementos que a gente vê como fundamentais no trabalho comercial? Tem um primeiro P, que é o produto. Aqui, dando a liberdade de chamar de produto, né? O serviço, mas num conceito mais amplo da questão. Que é o que o colégio de fato vende e oferece para o mercado. Tem o processo de venda, né? Então é o outro P aqui. E o terceiro P são as pessoas, são vocês, somos todos nós aqui que estamos envolvidos nesse processo. A combinação desses 3 elementos é que vai gerar estratégias bem-sucedidas e uma atuação eficaz, tá? Falando sobre o produto, o que seria o produto? O que seria o produto? A gente tem aqui a própria credibilidade, a tradição da marca positivo, sem dúvida, é um atributo, né, do produto que a gente pode, como diferencial, pensar. A reputação social que o colégio tem nas praças, nas cidades onde ele atua, nos mercados. A indicação de alunos e ex-alunos, sem dúvida nenhuma. O sistema pedagógico, a formação humana, a estrutura que vocês têm nas unidades, os opcionais que vocês oferecem para os pais, os resultados educacionais e etc. Muitas outras coisas. Então, aqui, a grande questão é a seguinte, a gente sabe falar de forma precisa sobre todos esses tópicos e os adicionais que não estão aqui listados, com super confiança e credibilidade, como a gente está falando com os pais. Então, esse é um aspecto importante que tem a ver com o nosso preparo sobre o produto. Então, esse é o primeiro pilar, que é o que o colégio oferece, e a gente, como estrutura comercial, assistentes, atendentes, tutores, enfim, cada um no seu papel dentro desse processo que está montado, tem que estar muito bem preparado para conversar sobre tudo isso. Então, quando a gente falou lá no exercício sobre o processo de comunicação, os 6 elementos, e vocês ranquearam, eu percebi ali que ele não foi o melhor ranqueado, né? O conhecimento. Então, a gente tem que, talvez, pensar um pouco sobre aonde estariam essas oportunidades para a gente trabalhar. Tá? Indo para o segundo P, que é do processo, o processo nada mais é do que desde o primeiro momento, o primeiro contato de prospecção, e aqui a gente sabe que na dinâmica do colégio vocês não saem na rua para pegar os prospects, né, que nem outros segmentos fazem, então aqui é um processo muito mais de indicação, de procura do próprio pai, através dos estímulos de marketing que o colégio faz, das indicações, enfim, do conhecimento que os colégios têm nas suas cidades, até o pós-venda, que é quando ele já fez a contratação pro filho para o próximo período, né? E ele vai começar a experimentar tudo aquilo. Então, ele teve uma visão lá durante o processo de venda, onde ele entendeu como é que funcionava, e ele vai botar isso à prova à medida que o filho começar a cursar, a frequentar o colégio, e ele também ter o contato com o colégio. Então, esse é um processo contínuo. A gente que está ligado ao processo de atendimento, não só essa parte comercial, mas atendimento também, isso tem que ter aquela coerência, né, da comunicação como um todo, quer dizer, tudo vai ser colocando à prova. Então, o processo ele é amplo. E aí aqui as questões a gente sabe ao longo desse processo, a gente está preparado para tirar todas as dúvidas, e a gente está preparado para todas essas etapas do processo, e aqui eu trago um pouco mais de pensamento para a gente discutir. Tem uma metodologia em vendas que a gente fala sobre os 8 passos do processo de vendas, de maneira geral para diversos segmentos. Então, eu não vou falar das 8 etapas para vocês, mas basicamente ele começa numa etapa que a gente chama de preparação do profissional de vendas, né? Tem a prospecção em si, que como a gente falou aqui, no caso de vocês, a prospecção ela é mais receptiva, né? Um pouco mais do que a atuação própria de vocês. A abordagem propriamente dita, que quando a gente tem aquele primeiro contato e vai entender as necessidades, que essas 2 etapas estão bastante juntas. Quando a gente formata uma proposta, depois que o prospect que tem interesse, né, fala, não, estou interessado numa proposta, então é a proposta, lá o contrato, as condições que vocês têm já do colégio, uma eventual negociação de alguma questão que seja possível, o próprio fechamento, então a decisão em si, e o pós-venda, que é aquilo que vem depois, aquela experiência imediatamente depois da decisão de comprar. Tá? Então isso aqui, genericamente, para vocês terem uma visão, são os 8 passos do processo de vendas. Eu trouxe para vocês para a gente falar um pouco sobre 3 etapas que eu acho que são muito decisivas para a questão de vendas em colégios. Então, a primeira delas é a preparação e depois a abordagem e a necessidade, elas estão muito juntas. Então, a gente vai falar aqui em 2 momentos, tá? Quando a gente fala de preparação,
que está envolvido na preparação? Está envolvido, a primeira questão é entender que problema a gente resolve, né? E aí, como assim problema? Então, qual é o problema? Todo negócio, ou todo serviço, ele de alguma maneira resolve um problema, uma dor, uma necessidade que o cliente tem. Então, o que exatamente o colégio soluciona para as famílias, né? Além de simplesmente educar, né? Tem questões mais específicas. O que os clientes efetivamente, quando procuraram o colégio, cada família ali está aí de fato necessitando. Tem diferença, a gente vai falar sobre isso um pouco mais. O produto, que a gente já falou, quais são as características diferenciais? Então, por mais que o produto seja o primeiro P que eu falei, ele aparece aqui porque eu preciso estar preparado, né, nesse processo aqui de entender de fato a fundo o produto. E os concorrentes? A gente conhece em cada cidade, de fato, os concorrentes que estão disputando com a gente. Quando um pai faz uma visita, em determinadas situações, muito provavelmente ele também está visitando outras opções, né? Se já não é uma decisão muito definida de largada. Então, o que os nossos concorrentes têm de bom? Eu faço muito essa provocação nas equipes de vendas ou de atendimento que a gente trabalha, que é muito comum as pessoas não terem ido visitar todos os concorrentes. Então, será que todos aqui visitaram já os concorrentes? Conhecem de fato a estrutura que tem? Como é que eles fazem esse mesmo processo de atendimento e de venda que a gente faz aqui? Quais são os pontos nossos superiores de fato para cada situação? Então, acho que conhecer muito a fundo o que o concorrente faz muita diferença, porque naquela conversa o pai não vai dizer que ele foi em tal colégio eventualmente, mas é muito provável que vários deles tenham ido. Então, a gente precisa ter isso como preparo para cada perfil. Objeções, né? Que são as questões que ele coloca, as dúvidas que ele coloca. A gente percebe, e aí tem a ver com observar, com ouvir com atenção e perguntar para poder entender como é que eu contorno os obstáculos que na conversa surgem, as dúvidas, e talvez isso apareça mais numa forma de dúvida, né? Não vai ser um questionamento talvez tão frontal, né? Não duvido isso, ou não estou acreditando para o tipo de negócio que vocês trabalham. Então, são coisas que aparecem na conversa, né? E tem a ver também com o perfil de cada família aqui do cliente, né? Tem perfis de famílias diferentes. Como que a gente identifica isso sem preconceitos, mas ao mesmo tempo atentos a determinados perfis, né? E como é que o atendimento que a gente faz deveria ser... Ele é sempre igual? Ele é igual para todo mundo? Ou a gente consegue ter clareza? Não, esse aqui é um perfil de um determinado perfil específico. Como é que eu vou fazer com que a nossa conversa aqui e todo esse trabalho seja mais efetivo e que ele funcione mais? Então, acho que essas são as grandes questões aqui para vocês pensarem já no dia de amanhã, né? O que a gente está fazendo ou não está fazendo diferente. E indo para o segundo pedaço aqui do nosso processo de 8 etapas, a abordagem e as necessidades. Isso aqui tem a ver com a identificação precisa das necessidades. Para a abordagem, né, e a necessidade, elas andam muito juntas, né? E aqui tem a ver o quê? Eu coloquei aqui uns exemplos hipotéticos, né? Quando um pai chega, uma família chega para matricular o filho, ou está estudando o colégio, pode ser uma situação da família que acabou de se mudar para uma região, veio de outra cidade, ou mudou de lugar de uma cidade maior, enfim, e está buscando uma proximidade, opções mais próximas. Pode ser uma situação de uma família que teve problemas no colégio anterior com o filho, né? Seja de desempenho, seja de comportamento, tá buscando uma mudança. É uma outra situação completamente diferente dessa outra. Então, portanto, toda a nossa comunicação tem que estar mais bem ajustada para a situação. Tem alguém que está buscando uma escola melhor, né? Está buscando um desempenho melhor, um upgrade, vamos chamar assim, para o filho. Então, é uma outra situação diferente, né? Está vindo de uma outra experiência. Então, como é que eu confronto e mostro os benefícios de fato? Em geral, quando isso acontece, o preço tende a ser maior, né? De onde vocês estão versus aonde a família está vindo. Então, é uma decisão que ela vai ter que ponderar, por mais que seja um valor emocional muito alto, né? Naquela escala que eu falei, também vai pesar a discussão. E tem outras situações, com certeza, que vocês podem descrever muito melhor. Então, o convite é como é que a gente pensa os diversos perfis que a gente tem, se o nosso processo de comunicação e de conhecimento e de venda, entre aspas, dos atributos e dos diferenciais do colégio estão adequados para as situações. Se a minha conversa é sempre a mesma, eu sempre falo a mesma ordem de atributos e talvez eu não ganhe tanta força, né? Então, eventualmente mudar, né? Qual atributo que eu tenho que, em cada situação, trabalhar, talvez faça mais diferença. Tem um exemplo aqui que eu vou contar para vocês, que é um exemplo de um outro segmento, que não é de educação, é de saúde, mas é um exemplo
que marcou muito a minha vida profissional num cliente que a gente trabalhou. Então, era aqui em São Paulo, uma rede de residenciais para idosos, né? Então, são clínicas especializadas que recebem idosos que estão precisando de um nível de suporte e acompanhamento mais frequente, e eles tinha um processo de venda também. Então, tem uma equipe comercial que recebia as famílias que estavam procurando por esse residencial. Vocês podem imaginar que nesse tipo de segmento, as famílias estão vendo várias opções, não só principalmente pela questão de padrão de qualidade, de confiança que vai ter de colocar um idoso, né? Uma decisão dolorosa para a família que muitas vezes está sofrendo chegando no limite da condição de conseguir cuidar do próprio familiar. E também tem uma questão de bolso, porque são serviços caros e que nem sempre vai caber no orçamento daquela família. Então, é uma decisão muito ponderada, é uma decisão complexa, porque muitas vezes numa família lá envolve várias pessoas que estão lá, pode ter filhos, que um concorda, outro não concorda, enfim, é uma decisão complexa. E a situação que eu presenciei eu gosto muito de fazer isso quando a gente faz projetos de melhorias de processo, de abordagem e tal, a gente vive o processo junto, a gente vai lá ver como é que é o processo. E numa dessas visitas que estava agendadas com a família, eu participei da conversa como até ouvinte, né, como se eu fosse da equipe lá do cliente, e era uma situação muito específica, né? Era uma situação onde tinha uma família, que tinha uma moça que estava lá conduzindo lá, sendo, vamos dizer assim, o prospect, aparentemente. Ela veio acompanhada dos pais dela, e os pais dela, eles estavam vendo uma vaga no residencial, não nem para o pai nem para a mãe dela, mas para um tio que não estava lá, e o primo dela, que era o filho dessa pessoa que estava sendo, enfim, considerada para ser um cliente dessa rede, estavam morando fora do Brasil. Então, era uma situação super complexa, porque, na verdade, o cliente que ia pagar era um cliente que estava fora do Brasil, que não estava nem visitando, então ele estava confiando na opinião e na visão daquela família. Os idosos que foram acompanhar eram idosos que estavam indo lá muito mais para validar do ponto de vista emocional se aquele era um lugar ok pro irmão de um dos dois, eu não lembro agora quem que era irmão de quem, mas pro irmão, e era uma situação muito delicada, porque eles estavam se vendo na situação daquele idoso irmão que ia passar a viver naquela condição, porque eles já não tinham mais condições de eles cuidarem daquele irmão. E a prima, né, que seria a sobrinha do idoso que ia acabar morando lá, ela, na verdade, estava numa situação bem delicada, porque como o primo dela estava fora do Brasil, ela estava pressionada, porque a responsabilidade estava toda em cima dela. Então, ela estava a cargo daquela decisão. Claramente, ela era a maior interessada em colocar o tio ou a tia, não lembro agora, no residencial. Então, se o consultor de vendas desse nosso cliente tivesse uma abordagem tradicional, não tivesse uma leitura clara, percebesse, observasse, perguntasse, entendesse quem eram os decisores, quem era o principal interessado naquela venda daquele serviço, né? Um serviço complexo, caro e com uma série de cuidados envolvidos. Era muito difícil. Então, assim, tinha que ter uma leitura muito específica daquela situação. Então, trazendo para o exemplo de vocês, cada situação dessa é uma situação bem particular, em que um discurso, a forma da gente atender, ela, pensando num processo de comunicação, orquestrando aqueles 6 elementos que a gente falou no começo, fazem toda a diferença em quão eficaz a nossa mensagem vai ser e a nossa eficiência naquela equação de vendas, de se a gente vai conseguir convencer e vai ter um bom atendimento. A gente é parte do processo, vocês não são isoladamente os responsáveis independentemente, tem o colégio, tem uma série de coisas, mas a gente tem um papel fundamental nesse processo, porque a gente é também a imagem do colégio ali, né? Então, contei esse exemplo que é de um segmento totalmente diferente, porque eu acho que isso traz um pouco analogias que vocês podem pensar nas situações aqui das famílias que vocês recebem quase que diariamente aí nas unidades que vocês trabalham, tá? E por último, nos nossos 3 P's aqui de vendas para colégios, falamos do produto, que é o que o colégio oferece, os diferenciais, vocês já falaram, o processo que tem a ver com o preparo, com a preparação e com a capacidade de entender necessidades e abordar. E aí a gente volta para a gente, para o elemento humano, que são vocês, que são as pessoas que são fundamentais ainda mais em serviços como eu falei, produtos de alto valor emocional, valor monetário, onde relacionamento tem que ser construído, e isso tem a ver com a interação que a gente tem com cada um ao longo do processo. Então, aqui, eu acho que o exercício mais legal de fazer é sempre a gente pensar a gente como
como cliente, né, e como consumidor das coisas que a gente contratou na vida. Se a gente pensar em situações em que a gente foi bem atendido e em que a gente não foi bem atendido, eu tenho, infelizmente, sempre uma lembrança mais forte, mais marcante daquelas situações onde eu não fui bem atendido, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar o que faz um atendimento não ser bom, né? E isso é ruim porque isso tem um efeito em geral que as pessoas até propagam mais, né? Se elas têm uma experiência ruim. Então, aqui pensar o lado negativo ajuda a gente a pensar o que é importante para a gente trabalhar, né? Eu acho que se cada um de vocês pensar aqui agora de bate-pronto, eu não vou fazer nenhuma pesquisa aqui em relação a isso, mas certamente vocês vão se lembrar também de situações mais extremas aqui, né? Ou muito bem atendidos também, né? Pode ser. E aí tem 3 elementos que compõem a questão das pessoas, além do preparo de tudo que a gente falou. A nossa postura, né? Como é que a gente se coloca em cada situação, e postura nesse sentido. A nossa aparência, como é que a gente aparece, né? E desde a forma como a gente está vestido, da forma como a gente tá se colocando em cada conversa, e como a gente se comporta, obviamente, né? Se a gente, enfim, está sendo amável ou não, ou, enfim, trabalhando de uma maneira mais harmoniosa aqui. Então, a combinação desse tripézinho no quesito das pessoas, né? Desde que elas, enfim, conheçam o produto, estejam preparadas no processo, são questões que a gente pode trabalhar. Aqui depende de cada um individualmente. Então, aqui é sempre muito importante, porque nesse tipo de atuação que vocês têm, é muito importante, muito preponderante, toda essa impressão que, no fundo, a gente vai gerar. De novo, no processo de comunicação, a gente observa, mas a gente é observado, né? Então, aqui são questões que a gente tem que estar sempre muito atentos.